Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde. Nós vamos iniciar agora mais uma aula. Agora nós iremos trabalhar com funções, com os conceitos de funções, é um novo conteúdo que nós vamos iniciar. E para introduzir os conceitos de funções, eu trago primeiro os conceitos históricos dentro da função, certo? Então, primeiro nós vamos conhecer um pouquinho da história das funções para depois entrarmos nas funções propriamente ditas. Então, vamos aqui. Então, trazendo aí um pouquinho da história para vocês. O conceito de função, no decorrer da história da matemática, ela apresentou um longo e tumultuoso processo de formação de ideias, generalizações e compreensão, que buscou respaldo no pensamento científico e no pensamento filosófico. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, os babilônicos usavam para seus cálculos tabelas sexagemais de quadrados, de cubos e de raízes quadradas e cúbicas. Tábuas com relações funcionais eram utilizadas pelos babilônicos na astronomia para a compreensão das efemeridades do Sol, da Lua e dos planetas. Algum tempo mais tarde, em Alexandria, os astrônomos utilizavam teoremas da geometria para confeccionar tábuas de cordas que eram equivalentes às tábuas dos senos. Mas a mais antiga tábua de corda, de acordo com Boyer, encontra-se no Almagento do astrônomo Cláudio Ptolomeu, cujo trabalho apresentou uma grande quantidade de tábuas astronômicas. Nessas tábuas, a posição do Sol, da Lua e dos planetas, elas mudavam de maneira contínua e periódica, e as posições eram determinadas por meio de procedimentos que seguiam alguns padrões. Ao analisar o desenvolvimento da astronomia na antiguidade, é possível intuir que essa ciência ela já fazia uso de algumas noções de função, mas somente muito tempo depois que alguns matemáticos aproximaram-se de uma formulação moderna de função. Dentre eles, o autor destaca Orésimo. E antes disso, não havia nenhuma ideia geral da relação funcional, seja ela por meio de palavras ou de maneiras mais abstratas, por exemplo, uma representação gráfica. Então, preste atenção aí que Orésimo, ela estava entre 1323 a 1382. Então, preste atenção na cronologia para entender quanto tempo passou para que o conceito de função realmente fosse estabelecido, certo? Então, Orésimo ele desenvolveu a teoria geométrica das latitudes, representando graus de intensidade e extensão. Orésimo ele utilizou as coordenadas para representar a velocidade em função do tempo. A latitude de uma quantidade é interpretada como uma quantidade variável, dependendo da longitude. E a linha que representa o ápice é entendida como uma representação gráfica de uma relação funcional contínua. Dessa maneira, uma função pode ser representada por meio de uma descrição verbal ou por meio de um gráfico. Então, a representação de Orésimo era essa daqui, ó. Enquanto a representação gráfica que nós utilizamos hoje para a função é essa daqui. Então, Orésimo ele descrevia como latitude e longitude e ele considerava o ápice, enquanto na função nós temos as coordenadas, não é isso? O surgimento da noção de função em pesquisas totalmente voltada para a matemática data do século XVI e do início do século XVII. Nesse período, as funções eram abordadas por meio de descrição verbal, por tabelas ou por gráfico. O conceito de função matemática que aprendemos em sala de aula, ela surgiu a partir do momento em que os cientistas passaram a descrever o movimento das coisas de forma quantitativa. Com os estudos dos movimentos, os corpos, iniciado por Aristóteles, o conceito de função matemática ela começa então a germinar. Até porque quando se estuda o movimento, se analisa os fatores pelo qual o movimento é dependente para ser originado. Foi durante o período do Renascimento científico, na Europa, que estudos como o de Aristóteles começaram a ganhar uma nova direção, sendo usados mais conceitos matemáticos em suas análises. Foi dentro desse período que surgem os grandes cientistas astrônomos da época. Um deles é Johannes Kepler. Kepler, ele defendeu e tentou explicar a teoria heliocêntrica do universo, onde o Sol estava localizado no centro do sistema
solar, com os demais planetas se movimentando ao seu redor. Ele descreveu o movimento dos planetas ao redor do Sol através das criações de leis matemáticas. Kepler, através de seus enunciados, ele expressava matematicamente a relação entre duas grandezas, o período das órbitas e o movimento dos planetas, sendo que um depende do outro, trazendo em seu enunciado implicitamente o conceito de função. Apesar de Kepler ter iniciado o rompimento com a física aristotélica e ter dado o primeiro passo para a construção do conceito de função, foi com Galileu Galilei, 1564 a 1642, que uma nova ciência se originou e o conceito de função começou a criar corpo. Galileu, ele estudou de forma aprofundada o movimento dos corpos em queda livre e com tais estudos enunciou sua lei para a queda dos corpos. O espaço percorrido por um corpo em queda livre é diretamente proporcional ao quadrado do tempo levado para percorrer este espaço. Então, nitidamente, Galileu ele fazia uma relação entre duas variáveis, certo? Por mais que ainda não tivesse esses conceitos implícitos, Galileu já trazia consigo essas informações. Em paralelo aos estudos de Kepler e Galileu, alguns outros cientistas e matemáticos da época eles realizaram pesquisas acerca de variáveis que assumiam a função de números, dentro de um determinado cálculo matemático. Mas foi só com a criação dos símbolos algébricos que a fundamentação do conceito de função matemática foi se tornando possível. Foi com Isaac Newton, de 1642 a 1727, que os fundamentos necessários ao cálculo foram definidos. A primeira contribuição de Newton para o desenvolvimento da função esteve presente na construção dos cálculos, no trabalho dele com séries infinitas, onde ele pôde escrever as funções matemáticas e descrever um determinado fenômeno. Em suas observações e criações de conceitos físicos, como as leis do movimento, onde nós podemos destacar a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, né? A primeira lei, a lei da inércia, a segunda lei, da dinâmica, e a terceira lei, a lei da ação e reação, certo? A lei da gravitação universal, estudos sobre velocidade e aceleração. Newton ele criava bases, então, sólidas. Newton criava bases sólidas da contribuição das funções e fenômenos da natureza. Ok? Foi na busca de resposta para fenômenos físicos que ele construiu o cálculo matemático denominado de cálculo infinitesimal, que levou à origem da construção das funções matemáticas, atribuindo a variáveis valores que descreviam seus fenômenos. Ok? Apesar de Newton ele ter iniciado a construção algébrica do conceito de função, foi só com Leibniz em que a palavra função ela foi utilizada para indicar quantidades que variavam ao longo de uma curva ou fenômeno descrito, sendo que ele introduziu o uso de palavras como constante e variável no cálculo das suas funções matemáticas. Muitos outros cientistas aperfeiçoaram os estudos das funções matemáticas, atribuindo conceitos que hoje são aprendidos em sala de aula. Johann Bernoulli ele definiu função da seguinte maneira: chamamos aqui função de uma grandeza variável, uma quantidade composta de qualquer maneira dessa grandeza variável e de constante. Euler denominou uma função matemática da seguinte forma: se x denota uma quantidade variável, então todas as quantidades que dependem de x ou são determinadas por ele são chamadas de suas funções. O matemático alemão Peter Gustav deu uma definição de função muito próxima da que usamos hoje em dia. Se uma variável y está relacionada com uma variável x, de modo que sempre que um valor numérico é atribuído a x, existe uma regra de acordo com a qual é determinado um único valor de y. Então, se diz que y é função variável independente de x. Por fim, com a criação da teoria dos conjuntos, no final do século XIX, foi possível definir função como um conjunto de pares ordenados, x e y, em que x é um elemento de um determinado conjunto A, y é um elemento de um determinado conjunto B, e para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tal que o par ordenado x e y
pertence à função, certo, pessoal? Então aí, um pouquinho dos conceitos históricos, né, para que nós possamos nos situar dentro do conteúdo e, mais uma vez, aquele lembrete que nós possamos estar bem, que nós possamos estar nas nossas casas, para que possamos enfrentar esse momento tão difícil, né, que nós estamos passando, mas que saiamos bem fisicamente e bem mentalmente. Então, mais uma vez aquele apelo, fique em casa, ok? Obrigadão!